Oi pessoal da revista Música, é um prazer estar aqui falando com vocês. Nós vamos falar sobre saxofones. Eu sou o João Cuca, dono da Ébano. Há muitos anos a gente trabalha com manutenção, reforma de instrumentos e comércio também, principalmente de instrumentos bons, raros, antigos, vintages, etc. Né? E aqui na Ébano a gente faz reformas em geral de saxofones e tenho o prazer de atender os feras aí que tocam por aí, né? Léo Ganderman, Raul de Souza, todo esse povo convive com a gente. Então é um prazer estar com esses profissionais aqui sempre e podendo fazer um trabalho cada vez mais bem feito aí. Contem conosco quando precisarem. Vamos falar sobre a família dos saxofones. O saxofone é um instrumento que surgiu lá nos 1830 e tantos, lá, inventado por um belga chamado Adolphe Sax, por isso o saxofone. Na verdade, a primeira ideia do saxofone acho que era pegar um clarinete e transformar num instrumento que falasse mais alto e que tivesse desde o muito agudo até o muito grave. E acabou virando um instrumento de metal. A família é composta dos mais agudos. Começamos pelo sax soprano. O sax soprano é o mais agudo deles. Uma coisa interessante é que o dedilhado do saxofone é muito parecido com o da flauta doce. Ele é um instrumento que pegou a digitação mais simples do sistema BAM, que é uma coisa que chama assim, mas enfim, que tem uma sequência: do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Isso aqui até aqui igualzinho à flauta doce. Depois existem o registro e as coisas e os recursos para tocar as notas mais agudas, né? Esse é um sax soprano, um pomoriá, um sax muito bom, muito bem acabado. É um instrumento que é uma joia, né? E ele é afinado em si bemol e toca a parte mais aguda. Ele é o sax mais agudo, que faz as melodias mais agudas. Depois dele, um pouquinho mais grave, a gente, dentro da família, vai chegar no sax alto. Esse sax eu acho que é o mais popular, porque ele se adapta no corpo com mais facilidade, né? Quando a gente coloca uma correia no pescoço. Agora, todos os saxofones, é interessante isso, a escala de todos, o chaveamento e a posição dos dedos é do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, da mesma forma. Só vai mudar a distância e o tamanho dos instrumentos, né? Esse é um sax alto. Yanagisawa é japonês, é uma marca muito boa também, tradicional. O Yamaha surgiu dele, da ideia dele, tem uma coisa assim, né? Depois do sax alto, nós vamos para o sax tenor, que seria o mais grave. Falamos do soprano, si bemol. O alto é em mi bemol, tá? Voltamos para o si bemol, que é o sax tenor, que é uma oitava abaixo do sax soprano, né? Mesmo esquema de digitação, temos aqui a sequência da escala como em todos. O som do tenor é um som mais grave, né? E ele é um sax, eu acho que mais usado no jazz, né? Temos aí Dexter Gordon, grandes nomes, John Coltrane, e Michael Brecker. Grandes saxofonistas tocaram sax tenor. Hoje Joshua Redman, né? E a gente trabalha muito com essa família toda de saxofones. Aqui vou mostrar um outro tenor. Esse é um Selmer francês, Reference. Ele é um sax feito, chama Reference 54. Porque em 54 foi a época dos Mark VI, que foi a top de linha da linha Selmer, que eram os melhores saxofones. Todos os grandes músicos ainda usam o sax daquela época e na época usavam, né? E esse daqui é feito hoje em dia, mas ele chama Reference 54, porque ele é baseado naquele modelo que foi o top da linha vintage, né? Depois do sax tenor, a gente tem mais um mais grave ainda. Só que esse eu vou mostrar em pedaços para vocês. É o sax barítono. Como a gente aqui na Ébano reforma instrumentos, o que a gente faz? A gente pega um saxofone do zero, não do zero, a gente pega ele normalmente montado, mas para resolver o problema a gente desmonta tudo, refaz qualquer coisa de amassamento, de solda, isso daqui ele está cru, acabou de ser desmontado para ser montado. É um sax barítono. Vocês vão ver que o corpo reto dele equivaleria a esta parte reta do sax tenor, mas é bem maior, dá para perceber. O que ele tem depois? Além dessa parte, o que a gente chama de campana. Como é que ele é? Ele é emendado aqui, ó. Dá para vocês verem? Então,
E aí, depois disso, dessa parte aqui, ainda tem essa parte de cima, que vem aqui. Por que dá a volta? Porque se for reto, vai daqui até a esquina. Então, para ser acessível e chegar na anatomia da gente, ele é cheio de voltas. E esse daqui, então, completo aqui, é o sax barítono. Dá para vocês entenderem, né? Como é que ele é. Esse é o mais grave da família em Mi bemol. Seria uma oitava abaixo do sax alto, que é esse que a gente já falou. Bem, aqui na ébano, o que a gente faz... Dá um cortinho aí, né? Aqui na ébano, a gente está aqui há 32 anos já, nessa rua Teodoro Sampaio, na época que era só móveis. Eu cheguei aqui desperto, fui alugar uma sala para montar uma oficina e acabou virando, não por nossa causa, por coincidência, mas acabou virando a rua dos instrumentos musicais. Mas nesse tempo todo a gente vem desenvolvendo um trabalho muito legal de manutenção e reforma de instrumentos, de sopro em geral, né? O que tem 90% é saxofone, que é o instrumento mais popular, sopranos, os altos tenores, barítonos. E tipos de serviço, o que se faz? O saxofone é um instrumento que tem os furos, como a gente viu naquele corpo do barítono desmontado, como de uma flauta doce. Mas, como ele tem muitos furos, ele tem 20 furos e nós temos 10 dedos nas mãos. Então ele é cheio de mecânicas que ajudam. Com um dedo a gente fecha 2, 3 chaves, uma chave fecha a outra, quer dizer, tem toda uma mecânica que tem que ser muito bem equilibrada. Para o músico tocar, o músico profissional quando toca, ele quer que o instrumento flua, que seja... que o dedo abaixe e a chave abaixou. E outra, esses furos têm que ser muito bem fechados, têm que ser vedados, né? E isso, senão o som do instrumento não responde, se tiver vazamento de ar. Então o que mais a gente faz é trocar as sapatilhas, que são essas almofadinhas que tem embaixo das chaves, que fecham os furos quando a gente aperta. Outra coisa, amassamentos, isso acontece demais, o instrumento cai, ele é muito sensível. Amassa, quebra pedaço, a gente solda, volta para o lugar. E outras coisas também. Quando o instrumento vai ficando velho, muito usado, ele vai perdendo esse verniz. Porque, na verdade, todos os saxofones são feitos de latão. Podem ser feitos de prata maciça. Tem uma linha top, top, top. Mas, normalmente, eles são feitos de latão. Mesmo os de prata são banhados a prata. Mas feitos de latão. O latão, depois de um tempo, ele perde o verniz e começa a oxidar. E ele começa a ficar escuro. Fica muito bonito, porque é um metal nobre, mas ele fica escuro, perde esse brilho. Tem gente que pensa que esse brilho é banho. É um banho que é dado em cima. Não, esse brilho é o latão polido, só com verniz em cima, que é a laqueação. O que acontece? Essa laqueação, ela prende um pouco o som do saxofone. Apesar dela manter o sax com uma aparência bonita, ela é como se você pegar um objeto sonoro e passar um durex em volta. Ela vai... É mínimo, o que é quase imperceptível essa diferença, mas a laqueação tira um pouco da projeção sonora do sax. Então o que a gente faz muito, quando o sax está ficando já bem oxidado, que o verniz vai saindo, a gente tira tudo. Os músicos profissionais gostam muito disso. A gente chama de desplacar. Tira tudo e deixa no metal. E refaz o instrumento. Normalmente o que a gente faz quando a gente acaba de fazer é o que a fábrica fez. A gente vai tirar folgas, a gente vai ajustar, vai alinhar a chave, vai desamassar, vai pôr as coisas no lugar, soldar onde tiver solda solta. Enfim, restaurar o instrumento para ele voltar a funcionar como novo. E o instrumento, quanto mais usado, mais bonita a sonoridade dele. Então a gente recupera aquelas antiguidades para o músico tocar num instrumento satisfatório. Legal, gente. Obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês nessa revista, que é uma iniciativa muito interessante de pôr muito perto dos músicos na internet, né? 1000 informações sobre os instrumentos de sopro. A família toda dos instrumentos de sopro, que é uma família harmoniosa. Valeu, gente.